A Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira, 10, manter a prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão, sem partido RJ, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, PSOL RJ, em 2018. Ao todo, foram 277 votos ou sim, 129 votos ou não, 28 abstenções. Eram necessários, no mínimo, 257 votos, maioria absoluta dos deputados, para seguir a recomendação do parecer, aprovado mais cedo pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e da Casa, que recomendou manter preso o parlamentar. Chiquinho foi preso preventivamente no último dia 24 de março. O irmão dele, o conselheiro Domingos Brazão, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, TCRJ, também foi detido. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, e referendada pela primeira turma da Corte. A Constituição prevê, no entanto, que prisões de parlamentares no exercício do mandato têm de ser submetidas aos plenários da Câmara, se em casos que envolvem deputados, ou ao do Senado, se em casos que envolvem senadores. A decisão tomada pelo plenário nesta quarta frustrou um movimento, que ganhou força nos últimos dias, de rejeitar a prisão do parlamentar. Siglas de centro articularam, ao longo desta quarta, uma mobilização para esvaziar o plenário e impedir que a votação alcançasse o mínimo necessário, em uma repetição do que ocorreu com a análise do afastamento do mandato do deputado Wilson Santiago, PTB-PB, em 2020. À época, 101 deputados deixaram de comparecer à sessão. O placar, então, foi favorável a Santiago, que conseguiu 233 votos para reverter o afastamento, contra 170. No caso de Chiquinho Brazão, o relator da análise da prisão, deputado Darcy Matos, PSDSC, votou pela manutenção. Sem dúvida alguma, após esse episódio pontual, nós temos que aprofundar o debate sobre as prerrogativas dos parlamentares, mas entendo que as prerrogativas dos parlamentares são prerrogativas para proteger a atuação parlamentar e elas têm que vir na preservação dos interesses coletivos e não individuais, afirmou. O parlamentar, desde a diplomação, só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Não há estado de flagrância. O problema é que temos uma prisão preventiva decretada ao arrepio da Constituição. Entraremos para a história ou por cumprir a Constituição ou não cumprir a Constituição, completou. Caso Marielle. Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados a tiros, em uma emboscada no centro do Rio, em 14 de março de 2018. As investigações foram marcadas por trocas de delegados e promotores, e poucos avanços. Em 2023, a Polícia Federal passou a apurar o caso. Até março deste ano, somente haviam sido apontadas as participações de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, ex-policiais militares acusados de serem os executores do atentado. O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, também foi apontado como responsável por levar o carro utilizado na emboscada para um desmanche. Depois de 6 anos do crime, uma delação premiada de Lessa ajudou os investigadores a preencher as lacunas que faltavam na resolução dos assassinatos. A Polícia Federal concluiu que a morte da vereadora foi encomendada por Domingos e Chiquinho Brazão. Também identificou que o delegado Rivaldo Barbosa, então chefe da Polícia Civil do Rio na época do crime, atuou no planejamento e para atrapalhar investigações. Rivaldo, que também foi preso no mês passado, e os irmãos Brazão negam envolvimento com as execuções. Em sua delação, Rony Lessa indicou que a morte de Marielle foi arquitetada pelos irmãos Brazão como reação à atuação da vereadora contra um esquema de loteamentos de terra em áreas de milícia na zona oeste do Rio, reduto eleitoral de Domingos e Chiquinho.